Melhor da Tarde, uma ótima semana para todo mundo. Daqui a pouco, a doutora Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados da Polícia do Brasil, vai estar falando com a gente sobre tudo que a gente vê pro nosso centro da cidade, mas no Brasil também, essa violência descabida. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Agora, Alex... Chefa do céu. E essa pancadaria em Goiás? Boa tarde. Virou caso de polícia, aproveitando a delegada aqui, como você bem falou, foi lá em Goiânia, num bar. Começou aquela coisinha no bar, alguém começou a filmar, sabe assim, o movimento. Pancadaria. E antes da pancadaria, começou a filmar assim, ai, tô no bar, que lugar lindo. Só que teve gente que não gostou de estar sendo filmado no bar. E que tem todo o direito, né? Não, podia perguntar, eu vou filmar, alguém não quer aparecer? E aí falou, ó, para de me filmar, eu não quero aparecer. Virou pancadaria, teve até tiro, chefa. Tiro? Teve tiro. Ave Maria, deixa eu ver. Meu senhor. Olha lá, ó. E a música rolando? Rolando. Não foi esse aí que tirou, não. Ó. Meu Deus do céu. Gente, mas vai se divertir. Ai, o Olha rapaz lá, com a arma. E ele dispara, gente. Ele dispara. Passou de raspão no rapaz. O rapaz não quis nem... Um negócio desse. As pessoas estão no limite, estão descontroladas. No limite? Né? Não, isso pra mim é... passar no dor, né? limite é você brigar de bateção de boca. Partiu pra pancadaria, já é caso de médico, e atirou é caso de polícia. É caso de polícia. Você sabe que o rapaz, inclusive, É que... segurança? Não, ele foi até levado preso, né? Ele, por algum motivo, estava com a arma. Teve até um jornal que disse que ele era segurança. A gente confirmou agora há pouco, não seria esse a questão. Mas o rapaz que levou o tiro, ele não quis nem registrar boletim de ocorrência, não quis passar num exame, no SAMU, essas coisas. E a pessoa armada? Se Pois não é da é. polícia, não é nada. Pois é, como é que tá, amada? Tá preso. Inclusive, a gente espere que continua, né? Agora, só pra gente entender, doutora Raquel, uma pessoa que tá num lugar desse, armado, você sai armado de casa se você não tem nada em mente? Não dá, né? Se não é policial? Primeiro, se ele não é policial, realmente existe a prática do crime aí explicitamente. É um crime, ele está em flagrante. Não existe a possibilidade da vítima se recusar aos procedimentos de polícia judiciária, porque é um crime contra a vida. Então não tem essa disponibilidade. Eu não quero que a polícia investigue. Não existe, tá, A polícia Kátia? vai investigar? Vai, de Pronto, qualquer né? forma, vai investigar. E dá pra ver o rosto do cidadão? Dá pra ver. Porque na hora que ele entrou, eu achei até estranho o jeito que ele entrou. Por isso que eu perguntei se ele era segurança, porque ele não foi dando as costas pra ninguém. Pelo menos nos filmes que a gente assiste, eles falam pra policial nunca dar as costas pra quando tem uma multidão. E ele foi de costas pra parede pra conseguir dar a volta, Cheio de ficar de frente atitude, pra né? todo mundo. Esquisito isso, né? Ali é um ato nitidamente criminoso. Disparar arma de fogo contra pessoas dessa forma. E colocando em risco a vida de todo mundo Todo ali, mundo. né? Certeza. Pode ser considerado tentativa de homicídio? Com certeza, é? se chegasse e eu estivesse de plantão na delegacia, ali seria uma tentativa de homicídio, prisão em flagrante. Porque ninguém vai dar um tiro se não tem essa intenção, né? Claro Não. que não. Muito estranho. Você sabe que o nome dele não foi divulgado, por isso a gente também não conseguiu contato com a defesa, mas a defesa vai ter que ser muito boa, porque com a imagem aí, né? E você sabe que, Kátia, eu acho que tá tão errada essa inversão de valores. Hoje se esconde, preserva totalmente a imagem desse A criminoso. identidade, né? Sob pena da outra pessoa, da parte da imprensa, ainda ser processado. É um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Sabe que a gente fala muito disso aqui, doutora Raquel? Porque às vezes você vê um vídeo da pessoa, como foi o caso do rapaz, com um facão, Lembra? perguntando pra esposa, pra ex-esposa, se ela tinha assistido o Fred Krueger. O não era Jason, isso? lembra? Eu vi, eu fiz um Viu? vídeo sobre isso. Então. Nossa. Menina, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, mas a gente não pode nem falar. Olha, ele vai acabar matando ela, porque aí a gente pode ser processado. É, uma videochamada do terror. Agora, se Pois aquilo não amedronta ninguém e não dá ensejo para uma prisão, o que, que vai dar? Espera-se matar a efetivação daquele anúncio de morte para aí, então, ele ser punido pelo Estado? Tá não completamente dá, né? errado. Eu acho. Vamos pra outra história? Mas briga pancadaria, chefa. Oh, meu senhor, olha essa. Motociclista. Trânsito. E briga de trânsito é a coisa mais idiota que existe. Eu acho que é uma das mais inaceitáveis. Imagina, você tá lá no trânsito. Só que é assim, gente, às vezes o castigo vem, porque, né, você já tá fazendo errado. Mas veio a cavalo, a jato. A jato, chefe, literalmente. Assustador é o que vai acontecer com esse motoqueiro, né, Quer imagem? ver? Olha lá. Tá ele lá. E veio da discussão lá de trás, ó. Olha lá. Ó. A buzininha xingou, pá! Voou. Tadinho. Nossa, cara, ô. Ainda bem que não se machucou. E tá bravo, ó.
Tá bravo porque ele virou. Primeiro tá de moto, tem que olhar pra frente, né? Não, pra trás É mesmo quem tá xingando. dirigindo. Vai virar pra xingar o outro e deu com a cabeça no carro. O atrás que do não carro. tinha nada a ver com a história ficou no prejuízo, né? Porque bateu nele. E tem como discutir? Por que discutir no trânsito? E tem uns motoboys, chefa, que é um mal-humorado, não é Mas todo mundo. motoboy. Tem gente que anda de carro, de moto, de É, a pessoa caminhão é ou mal- de ônibus. É. É descontrolado, né? Agora, no caso de quem anda de moto, o pior é que ele vai tentar arrumar briga com os outros e ele que se lasca, porque ele que tá mais vulnerável ali numa queda, né? Ele fica muito mais fraco. Agora, a gente até procurou no Código Brasileiro de Trânsito se existe alguma punição para quem discute no trânsito e briga. Não tem nada. Ah, mas também é de quando? É, antigo. Mas será que vira crime um negócio desse? Sei lá. Posso falar, ele tá colocando em risco ali todo o trânsito. É. Quando ele, de forma atrapalhada, ele perde a atenção. Então, a gente pode até... Caberia ali uma interpretação que sim? Não só no Código de Trânsito, mas a gente poderia ver algum crime para ser tipificado, analisar todo o conjunto ali de provas, porque ele colocou em risco a vida de outras pessoas, né? Colocou. Na negligência, na imperícia ali na direção. E ainda é capaz de tentar acusar, porque quem bate atrás, Tá errado. mais ou menos. Ah, pode Ele pode alegar que o carro parou rápido, por isso que ele entrou atrás do carro. Já fizeram isso comigo no elevado. Jura? Uhum. Ai, E você não faz, vamos sabe o nem que eu lembrar. fiz? Ah. Nada. Escrevi no bilhetinho, você que bateu atrás, eu tava parada no trânsito e colei assim no vidro, porque se você abre o vidro, você não sabe se é Sim, bandido. é perigoso. E ó, vazei, falei, pois se ele quiser, ele me acha. E aí não achou. Não achou? Foi não achou. Eita, Não foi tava atrás, você errado. via, tava errado. É. Ele quase, é que a sorte que na época o carro já era blindado. Uhum. Senão ele teria entrado lá no porta-malas. Jesus amado. Porque ele veio numa velocidade que bateu com tudo, mas tá tudo parado, como não viu que tava parado? E fora dor de cabeça, gente. As pessoas também têm que ter bom senso. Errou, resolve, pronto. Mas bom senso é um negócio que tá difícil ultimamente, viu? Tá mesmo, chefe. Ó, vamos pra essa história aqui do Chefa, caminhão? Caminhão de botijão de gás. Gente, perdeu o freio. Então você imagina, um caminhão já é uma coisa assustadora. Botijão de gás, pode explodir. E pode, né? Rua movimentada, rua cheia. Então, A imagem ainda bem que impressionante. não deu uma tragédia danada. Graças a Quer ver? Deus. Vamos ver ali, ó. Tá vendo a imagem tranquila? Ó, vai Olha. entrar, ó. O pessoal começou a correr, você viu antes? Meu Deus! Esmagou o rapaz Chegou. ali, ainda bem que não se machucou, Não se né? machucou, teve ferimentos leves. Você sabe que Meu quem se feriu acabou Deus. sendo o parceiro do motorista do caminhão, o carona. Ele tava acabou se sem machucando um cinto? pouquinho, possivelmente, chefe. Oh, E ali meu o freio Deus. pifou mesmo. Agora, você viu que o pessoal lá tava bem atento, que saiu correndo, né? Quando viu, ó. Então, mas e aquele primeiro carro que foi esmagado no outro? Assustador. E Moto tinha também, uma né? moto ali junto, né? Gente, Assustador. que triste. Foi lá em São Sebastião, no Distrito Federal. Você imagina o sul. Você tá na rua, tá no ponto de ônibus, tá com o carro parado. Mas posso te falar? Eu custo acreditar que as coisas acontecem simultaneamente por nada. Eu acho que as pessoas, até para economizarem, o que não pode ser feito nunca, não estão fazendo manutenção dos Eu veículos. acho que sim. Aquele carro lá, aquele caminhão em Santa Catarina, que também na estrada saiu levando... carreta. A carreta, um monte de carro junto. Na cidade a gente vê isso em tudo quanto é canto. As pessoas não estão fazendo manutenção percebe. dos veículos. A gente percebe. Infelizmente, isso tem acontecido muito. A gente sabe que é o custo, mas assim, isso é a vida. Ah, gente, o carro é é uma arma, né? É responsabilidade. como se fosse uma arma. É perigoso. Você sabe que o Corpo de Bombeiros foi chamado, chefa, para cuidar ali da região, e os bombeiros até falaram, felizmente não houve uma explosão. Ó a carreta que eu Carreta falei. que você falou. Gente, olha essa, lá em Santa Catarina. Foi. Bateu em 15 carros, chefe. E a sorte de quem estava desse lado esquerdo aqui da pista é que quando eles perceberam que o caminhão começou a descer sem controle, olha lá, os carros começaram a ir para lateral, tá vendo? ó? Sim, sim, Todo sim. mundo se esmagando do lado esquerdo, senão o acidente tinha sido ainda pior. Tinha sido muito pior, foi algo assustador. A gente sabe que teve feridos. Uma pessoa, Uma na verdade, pessoa, né? ficou ferida gravemente. Outras 5 tiveram ferimentos leves. Deixa eu só atualizar, foram 14 carros, tá? Saiu um balanço 14 agora carros? atual, 14, mas a diferença ali é É. mínima. Mas mesmo assim foi um Você já terror. pensou o susto? Era cedo, você tá lá viajando tranquilo na estrada, um trânsitozinho, mas tudo bem. Meu De repente Deus. você vê uma carreta desgovernada? Muito triste. Em Guaratatuba, BR-376, Paraná, como você falou. É interior, né? É mais para cima, digamos assim, lá do Paraná. Assustador. Agora, gente, você sabe que a gente estava comentando aqui no início do programa o quanto que é triste a gente ver a situação do nosso país. Tudo bem, no mundo inteiro tá? Tá, mas a gente tem que consertar, tentar consertar a casa da gente, para depois a gente tentar consertar a casa do vizinho. Quando a gente fala numa situação de violência, a gente fala em toda a região, a gente fala no centro da cidade, que na verdade devia ser um lugar justamente o oposto, né? Que a gente pudesse passear para valorizar o centro histórico, que os turistas pudessem circular com tranquilidade.
Mas olha o que a gente vê. Violência. A gente vê uma violência sem tamanho, jogando idosos no chão. É mata-leão, é tacando pedra em carros, cotovelada. Olha isso. E arrastando. Esse rapaz perdeu a mochila, se eu não me engano, e vão arrastando ele Você para a lembra mochila. aquele senhor que a gente mostrou, Eu que deixaram ele só de cueca? Sim. Botaram uma Meu mulher para se aproximar Deus. dele, né? Aí ele, quando veio, eles vieram com tudo. Uma humilhação, chefe. Olha, a gente tem uma matéria do Márcio Campos, falando justamente sobre violência. A gente, na volta, a gente tem Léo Bala, direto de Salvador, o Rafa está no centro de São Paulo. E vamos falar com o Jaime também, direto, vai estar ao vivo com a gente, lá da Times Square, lá nos Estados Unidos, para a gente mostrar o porquê que lá não é assim como a gente está vendo aqui. O que aconteceu lá para as coisas se inverterem, porque há uns 40, 50 anos atrás, aquilo também ninguém queria ir. O que fizeram de direito? E a doutora Raquel vai falar com a gente também sobre esse assunto. Aproveita e vai mandando suas perguntas, tá? Vamos ver pela matéria? Vamos lá. Olha lá. São 6h30 da manhã. Estes dois homens vão agir juntos. Preste atenção na estratégia. O de cobertor olha várias vezes para o carro e se comunica com o comparsa. O alvo foi escolhido. O de bermuda pega uma pedra que estava com o olheiro e segue em direção ao carro. Ele se aproxima por trás, quebra o vidro do lado do passageiro e retira da vítima o que parece ser um celular. O comparsa também se aproxima do veículo. A dupla sai tranquila e o motorista vai embora. O flagrante foi registrado por esta câmera de um prédio na Avenida São João, no centro de São Paulo. Esse tipo de ação tem sido constante por aqui nos últimos dias. Na mesma avenida aconteceram 2 roubos em menos de 10 minutos. Primeiro, um homem é atacado por assaltantes. Ele é agredido e roubado. Outros criminosos aparecem para dar cobertura. Pouco depois, mais um flagrante do outro lado da rua. O ladrão de blusa azul joga uma pedra no vidro do carro parado no trânsito, se aproxima e rouba o celular. Para despistar, eles trocam de roupa a cada ação. No fim de semana, um motorista de aplicativo foi atacado por dezenas de frequentadores da Cracolândia. O carro é atingido por paus e pedras e a vítima tem pertences roubados. Você é louco. O motorista só consegue sair com a chegada de um policial militar de moto. Comerciantes da região também se sentem ameaçados. Muitos fecharam as portas. A violência no centro de São Paulo é um dos principais desafios do governo do estado e da prefeitura, que afirmou que vai instalar 2.500 câmeras na região. Hoje, 2 pessoas foram presas numa operação da polícia. Entre elas, uma mulher que controlava o tráfico de drogas em hotéis. Agora eu pergunto para você de casa, como que a gente vai ter tranquilidade? É de madrugada, é de manhã, Qualquer na hora. hora do almoço, é fim de tarde. O avô da Maíra, 92 anos, né? É, tô vendo. Ele estava com um saquinho lá perto da Santa Efigênia. Umas amostras de algo que ele amostras de vende, que ele né? trabalha. Aham. Tentaram assaltar ele. Ele fugiu lá dentro da lotérica de um amigo dele. O bandido foi atrás, deu com a cabeça dele na parede, ele caiu, quebrou o fêmur Absurdo. e foi roubado. Aí eu te falo, gente, o que está rolando? O que está acontecendo? Doutora Raquel, a senhora tem uma luz para passar para a gente? Quer dizer, por que os dentro de São Paulo, e principalmente no nosso centro velho de São Paulo, a gente vê uma violência tão descabida desse jeito? Algumas teorias foram colocadas ali para explicar essa violência urbana e cada vez o aumento. Então, a gente consegue, através da Escola de Chicago, que veio a teoria da janela quebrada. E eu vou explicar para quem está em casa. Nada mais é que, mais do que essa injustiça social, o desemprego, a miséria, mais do que isso... Mais do que leis frouxas e fracas, é o abandono do Estado. Então, o que isso tem a ver com a janela quebrada? Lá em Chicago, inclusive, foi a teoria que o prefeito de Nova York aplicou para acabar e resolver com aquela violência urbana. Tolerância zero, Tolerância né? zero e a teoria da janela quebrada. Quando você abandona, seja uma janela quebrada, um carro abandonado, qual é a sensação que a sociedade tem? De abandono, de desprezo e de que você está incentivando as práticas criminosas. Então, o que falta aqui é isso. Além de termos leis frouxas, a gente precisa que os poderes públicos olhem com seriedade a segurança da população. Mas não precisa ter pulso firme, porque a gente viu nesse vídeo o policial também
sendo agredido. Acuado, Olha, agredido, ó. ele está sendo acuado na loja, ele segurando um rapaz que tinha roubado, Sim, aquele da ele moto. sendo agredido. E ele Roubaram só, olha lá. cartucho de arma. Lembra desse episódio, doutora, semana passada, se eu não me engano, né? Sim, eu vi. então. E o que acontece? A gente vê que existe um excesso de direitos para aqueles que praticam crimes e também a atividade policial ela fica cerceada. Na verdade, enxuga gelo com guardanapinho de Mas papel. fica cerceada também, porque É. volta e meia juízes estão decidindo pela soltura de bandidos e criminosos porque alguma interpretação de algum procedimento não foi adequada com a lei. Então a gente Sim. vê muitos bandidos ali com uma elasticidade absurda. E claro que isso incentiva, a impunidade incentiva a prática do crime. Então, e aí a gente se depara com outras situações, né? Que a gente mostrou faz o quê? Uns 10 dias? Sim. Uma entrevista de um traficante. Ah, é verdade, e que ele lembro. dizia, macarrão, lembra? Uhum. E ele dizia, os nossos advogados foram pagos por nós, pelo crime organizado. Aquela cinta que eles Nós fizeram, temos, né? né? De advogados, estudantes, Advogados concursados, né? pagos por nós, que vão nos defender. A gente tem policiais pagos por nós, que vão nos ajudar. A gente tem juízes. Então aí você começa a falar, gente, se a população começar a olhar para isso, com a dimensão que o crime organizado também quer, todo mundo joga a toalha, né? E principalmente quando a gente percebe o tolerância zero, simplesmente você não ter nenhuma complacência com pequenos delitos. Desde sujar uma rua, desde estragar ou pular uma catraca de metrô, até a prática de furtos. Quando houver uma punição exemplar, a gente vê que, claro, que a evolução desses crimes, eles vão ser cada vez menores. E aí eu não falo só para crimes a varejo, não. Eu falo até da corrupção que existe nos poderes públicos. Nós não podemos ser complacentes. E a gente não pode ser complacente e nem tão pouco a gente fingir que não está acontecendo. Sim. Porque tem gente que fala assim, ai, mas a gente agora vocês só falam de desgraça. Não é desgraça não, o que está acontecendo. E se a gente não te alertar, o que vai acontecer? A situação só vai ficar pior. Aí fala, tá bom, eu não vou pro centro da cidade, eu não vou pra não sei aonde. E o resto da população? Que não tem opção, Fica à né? deriva? Que... Ou quem mora no centro da cidade? Quantos comerciantes que dedicaram uma vida ali estão fechando os comércios porque são invadidos, né? Por criminosos, viciados, enfim. A situação está muito difícil. Tá difícil e na vida a gente tem que ter todos os lados. A hora de falar coisa séria, falar de problema, a hora da gente se divertir, a hora da gente falar de coisas sérias, mas de saúde. Então tem que ter um pouco de cada coisa. E quando a gente fala em segurança no nosso país, não dá pra gente fingir que não está acontecendo. E antes, cá entre nós, com as leis, que também podiam não ser tão severas assim, mas que as pessoas de fato eram presas, a gente via que o criminoso pensava duas vezes. Sim. Hoje, eles não pensam nem nada, eles vão lá e fazem o que eles querem, não é? A garantia dos direitos, até para aqueles que estão sendo conduzidos, presos, claro que deve ser abrangente, mas o que a gente não pode esquecer é que a população não está tendo seus direitos protegidos. Hoje, essa inversão de valores. A população que cumpre a lei está presa dentro de casa e o criminoso, um bandido, andando impunemente na rua, roubando e praticando diversos crimes. Faz o que quer, né? Bom, semana passada a gente teve Mark Figueiredo, estava fazendo uma matéria no centro da cidade. E ele foi agredido por... Assaltado, né? Foi Queriam assaltado, roubar, agredido, né? iam roubá-los. Só não roubaram porque um dos meninos estava com o tripé e acertou os bandidos com o tripé. Para proteger. Até a polícia chegar. Não. Quer dizer, gente, não dá pra gente pensar em fazer justiça com as próprias mãos, né? Rafa tá no centro da cidade de São Paulo. Ô, Rafa, mediante o que a gente já viu, não só hoje, boa tarde, mas todos os dias, você fica tranquilão de estar aí no centro da cidade? Boa tarde, Kátia. Estamos ao vivo aqui, direto da Praça Júlio Mesquita, bem na região central aqui de São Paulo. Realmente aqui, Kátia, a gente se preocupa bastante quando anda aqui pelo centro de São Paulo. Não só a gente, mas todo mundo que a gente vê por aqui, né? A gente vê as pessoas realmente extremamente acuadas, as pessoas ficam preocupadas, andando rápido, sempre escondendo as mochilas. As pessoas andam a passos largos, como a gente costuma dizer, né? As pessoas tentam acelerar o quanto antes. Não ficar vacilando aqui, né? Passa no farol vermelho, às vezes colocando até em risco nos cruzamentos, justamente para não ficar parado, dando sopa pro azar, Kátia. Mas é que acontece também, né, Rafa? Às vezes você segura a mochila na frente, sai correndo, anda rápido, a passos largos, mas o bandido vai atrás de você, né?
Então, na situação como tá, nem a gente correr ou segurar a bolsa ou deixar o celular mocosado no corpo, hoje em dia tá sendo uma saída, né, doutora? Eu tô vendo, hoje a gente não tem mais locais que nós podemos falar, esse local é seguro ou esse local é perigoso. Todos os locais de centros urbanos, grandes metrópoles, inclusive interior, está realmente caótico. Então, o que a gente precisa, claro que o atual governo herdou um grande desafio, que é solucionar o problema da segurança pública, da segurança urbana. De muitos anos de muito abandono. E a gente precisa, e eu gostaria até de falar que eu estou muito honrada de participar dessa bancada, porque o que a gente vê é inversão de valores também ao passar a notícia. E aqui não, a gente está mostrando realmente que o errado é o crime e o correto é aquele policial que está combatendo o bandido e o criminoso. E quando o policial passar para o lado contrário, aí sim ele tem que ter um poder mais severo, uma pena mais severa. Mas aí não é policial, é um bandido que está revestindo. Mas é minoria, graças a Deus. Mas assim, a gente tem que ter, eu acho que acima de tudo, uma justiça correta. A gente, quando vai falar das coisas. Porque a gente, o que visualmente parece, às vezes não é. Então, a gente tem a lei e que aí a gente tem que exigir que as nossas leis sejam feitas da forma correta, sejam seguidas da forma justa, para que a gente tenha bandidos presos e pessoas que não foram bandidos, que não cometeram nenhum crime, não serem indiciadas, como às vezes a gente vê também, forma enganosa. De forma enganosa. Exatamente. E essa forma de enxergar, que vocês que são liderança de audiência e de público, vão passar para quem está assistindo, talvez uma reflexão, que já não dá mais para a gente aguentar essa inversão de valores e nós estamos ali subjugados pelo crime. A gente precisa exigir, sim, segurança, porque é um direito de todos. E se tem uma coisa que está sendo muito bem organizada nesse país, é o crime, né? Infelizmente. Agora, Rafa, nessa região que você está, já estava olhando para o lado. Já está preocupado ali, né? Está preocupado mesmo. E é para ficar preocupado mesmo, viu, Rafa? Não dá para ser diferente, não. Vocês pediram a ajuda policial também, né? Para poder fazer a matéria agora, não foi? Sim, Kátia. O pessoal da Guarda Civil Metropolitana, né, da GCM, está aqui ao nosso lado, acompanhando tudo ali do outro lado. Também tem uma viatura da GCM logo ali atrás, que o Luizinho vai mostrar também. Essa fica fixa aqui, na praça, Júlio Mesquita. Agora, o que a gente observa aqui, Kátia, é que tem muitos comércios, muitos estabelecimentos fechados. A gente pode observar aqui também os moradores aqui dos prédios que ficam aqui próximos. A gente chegou a conversar com alguns deles. Eles falaram, obviamente, não quiseram gravar entrevista nem ser identificados, mas eles falaram que eles convivem com medo. Eles, inclusive, se programam para chegar em casa ainda com o dia amanhecer, ainda claro, né? Sem estar escuro. Justamente porque eles ficam extremamente preocupados. Eles se tornaram prisioneiros dentro das próprias casas. Olha só o perigo que está essa região aqui. Na verdade, toda a região, né? Vamos falar? A gente mudou de apartamento faz 2 anos. A gente morava perto da Paulista. E quando a gente mudou pra lá, a gente escutava pega ladrão, a gente se assustava. Depois a gente já nem escutava mais. Ficou tão Porque, normal. infelizmente, acaba entrando na rotina das pessoas. Normaliza. E a gente não pode deixar nunca, gente, uma situação como essa, de falta de segurança, se normalizar na vida da gente. Ô, chefe, importante a gente só destacar, porque o Brasil todo tá vendo a gente fala de São Paulo, mostra São Paulo, mas o Brasil inteiro, se a gente ouve no Instagram, a gente recebe o dia inteiro, né? Você falou bem, vamos lá para Salvador com o Léo Bala? Léo Bala tem informações pra gente, né, Léo? Boa tarde. Pelourinho, como que tá? Tá tranquilão aí ou não mais também? Oi, Kátia. Ótima tarde pra você. Boa tarde, Alex. A todos do Melhor da Tarde. Olha, agora tá muito mais tranquilo, viu, Kátia? Ainda mais hoje tá com sol de 32 graus aqui, minha amiga. Tá complicado ficar aqui hoje. Mas, é o seguinte. Aqui teve algum tempinho atrás, uma situação muito complicada, né? Alguns turistas estavam sendo assaltados por jovens e também adolescentes, viu, Kátia? Inclusive, 2 turistas romenos, eles foram tentar revidar a ação dos bandidos e foram agredidos. Então, essa situação chamou muita atenção de todos aqui, principalmente da Prefeitura de Salvador, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí, o que é que eles fizeram, Kátia? A Prefeitura imediatamente mandou instalar mais 200 câmeras de monitoramento aqui na região do Centro Histórico de Salvador, né? Inclusive, mandou reforçar mais guardas municipais aqui para poder cuidar do Centro Histórico. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado
colocou à disposição mais policiais para essa área, até porque tem um batalhão de polícia dentro aqui do centro histórico. Então, Kátia, essa situação agora está muito mais tranquila aqui em Salvador, nesse termo de violência, de assalto, mas a gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado, porque os assaltos continuam, eles escolhem outros horários, onde passa uma viatura, eles esperam a viatura sair para depois fazer o ataque, né, Kátia? Agora, Léo, meu amigo, dá pra gente fazer uma selfie? Assim eu vou lá, faço uma selfie de boa, ou continua sendo impossível fazer selfie aí em Salvador? Ó, dá pra fazer, dá pra fazer. Agora tem que ficar atento com o celular, viu? Segura bem firme o celular e faz a sua selfie. É uma mão no celular, um olho na câmera, o outro do outro lado. Mas não sei como é que vai sair a foto, mas aí você olha rapidinho, tira a foto, já foi. Eu vou lhe falar que você viu até dentro da igreja, a gente está mostrando algumas imagens, dentro da igreja também, a igreja sendo roubada. A gente mostrou há pouco, enquanto a gente conversava com o Léo, os 2 turistas com as mãos ensanguentadas se lavando, que eram os turistas que o Léo comentou que foram tentar revidar, eles 2, ó, e acabaram apanhando. Então, gente, não dá pra gente reagir. Por mais que na hora a gente tenha vontade, não pode reagir, você não sabe se os bandidos estão armados, com faca, com estilete, com arma. O negócio é deixar levar, tudo bem. A gente se sente assim, destruído, que a gente não pode absolutamente nada. Mas enquanto a gente não tem uma situação revertida, a melhor coisa é não revidar. Um beijo pra você, viu, Léo? Beijo a todos os baianos aí. Beijo, Kátia. Beijo a todos aí. Beijo. Agora você vê, é deixar roubar, né? A melhor Não coisa tem nessa jeito, hora né? é isso, né, doutor? Por que a gente fala isso? Não é que a gente está fomentando Não, as pessoas mas você serem morre, covardes, né? não. É. Mas quando o bandido, o criminoso, que ele sim é covarde, ele pega a vítima, ele tá na superioridade ali estratégica, porque ele pegou uma situação em que a vítima está distraída e vulnerável. Por isso que quando a gente fala não reage, por quê? Porque claro que o criminoso, ele tá monitorando aquela situação e ele tá com controle da situação. Qualquer reação, você está colocando a sua vida em risco. Então, a melhor defesa é você antecipar os atos do criminoso. Então, é estar atento, infelizmente, o tempo todo. É pensar com a cabeça do bandido, né? A gente tem que fazer isso. Agora, vamos para uma situação extrema, gente. Vamos lá para Nova York, nosso querido Jaime, que tá lá na Times Square, né, Jaime? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Nova York. Boa tarde, Brasil. Oi, Kátia. Tudo bem, meu amigo? Bem, você? Tudo ótimo. Verãozão agora aqui em Nova York, né? Ai, Bem que quente. delícia. Um solzinho bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando da falta de segurança no Brasil. Nova York também passou por isso anos atrás. Era uma cidade que as pessoas não queriam visitar, em hipótese alguma, todo mundo morria de medo. Hoje a gente pode andar com o celular. As pessoas não colocavam o pé aqui na Times Square, gente. É aqui verdade. na Times Square, que é um lugar super movimentado, o turista chegava a passar 5 noites, 7 noites e não visitava, não colocava os pés aqui. E hoje Isso nos anos 70, 80 e início dos anos 90. Bom, início dos anos 90, estamos falando de pouco tempo, hein? Agorinha. Uma mudança tão radical. Você que mesmo antes de morar em Nova York acompanhava, fazendo matérias e tudo mais, você viu essa mudança. E foi uma mudança rápida ou não, Jaime? Olha, relativamente rápida, porque Nova York estava no topo da lista das metrópoles mais violentas e perigosas do mundo. E em menos de uma década, passou a liderar o topo da lista das cidades mais seguras, das metrópoles mais seguras do mundo. Mas também Eu estava pudera, ouvindo né? aí a especialista falando da história da janela quebrada, da Sim. teoria da janela quebrada, né? A política da tolerância zero foi exatamente isso. E tem uma outra frase que ficou muito comum aqui nessa época em Nova York, que é a seguinte: um pequeno delito hoje pode se transformar num delito muito maior amanhã. Então, por isso que a pessoa roubava um chiclete, uma bala, na banca de revista, tinha a mesma punição, por exemplo, de um assassino. Essa era a política da tolerância zero. E o que é incrível é que a gente andando por Nova York, na Times Square, a gente vê muitas vezes um celular, já comentei isso aqui, o celular que ele simplesmente foi encontrado no chão e a pessoa não leva. Ela deixa na muretinha, porque daqui a pouco pode ser que o dono venha atrás. Passa gente do mundo inteiro, olha para o celular e ninguém põe a mão.
E não é porque põe a mão, porque não fala assim, perdeu mesmo, perdeu, não tem dono. É porque sabe que tem câmera em Todo lugar. Nessa área da Times Square, a gente contou uma vez, são mais de 50 câmeras. Câmera beça. Só naquele pequeno quarteirão. Nossa. As lixeiras, elas têm sensor de metal. Se você jogar o metal, ela vai apitar, não para todo mundo ouvir, mas para a polícia chegar, pode ser bomba. Então, quer dizer, tem que se preparar para a cidade ter uma tolerância zero também, né, doutora Raquel? Com certeza. Então, essa política que foi aplicada de forma corajosa pelo então prefeito de Nova York, que era o Rudolph Giuliani, ele aplicou tanto a teoria da janela quebrada, que é a zeladoria, é o cuidado com o Estado, que deprecia o ambiente e dá a sensação de abandono e descuido do governo, como também a tolerância zero a pequenos delitos que evoluem para delitos mais graves. E a gente gosta de afirmar que não estamos falando da população em geral que vai ser punida, mas a tolerância zero para todos os delitos, inclusive aqueles que estão nos poderes governamentais. Claro. Tolerância zero à prática criminosa. É de baixo para cima e de cima para baixo. Exatamente. Fez errado, vai ser punido. O seu crachá, se fez errado, não bate o crachá de ninguém. Bem diferente não daqui, né? Não, mas é o que a gente precisa fazer aqui também. Exatamente. E quando a gente fala nessas câmeras, aí tem gente em casa que eu sei que deve estar pensando, mas aqui em São Paulo a gente tem câmera. Mas a gente tem um efetivo policial que consegue estar presente tudo quanto é canto? Não. Será que a gente tem as leis São mais brandas, severas? Não. A pessoa faz a solta. Eu vou pedir pro Jaime. Jaime, você consegue mostrar aquelas câmeras que você me mostrou lá no topo? Ali em cima da... Tô aqui, ó. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Esse é o lugar mais vigiado por câmeras do planeta Terra atualmente. A gente tem muitas câmeras aqui. Câmeras da polícia no poste que tá aqui na minha frente. Câmeras da prefeitura que ficam monitorando o trânsito, mas também monitoram a segurança. E no alto dos edifícios, olha ali no Teatro da Broadway, do Rei Leão ali, ó. Olha quantas câmeras ali no topo. A gente está sendo vigiado do alto, da frente, de lado, todos os ângulos. E você sabe o que eu acho, eu comentava aqui, Jaime, é o quanto que a gente vê as pessoas. Porque, principalmente Times Square, junta gente do mundo inteiro. As pessoas podem ter uma forma de agir nos seus países, mas quando chega aí, todo mundo fica andando bem miudinho, fazendo tudo direitinho. E não é porque a cidade é mágica, é porque as pessoas têm medo de serem presas. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor. E aí parece que as coisas se encaixam, né? Aqui passam 300 mil pessoas por dia, 50 milhões por ano. E a sensação aqui é de segurança. As pessoas estão com o celular na mão, bolsa, relógio, carteira. Eu passei com o meu iPad, computador. Às vezes eu sento numa mesinha aqui para trabalhar no meu computador. E não acontecem como acontecia nos anos 80 e 90. Agora, é claro que não pode vacilar, viu, Kátia? Mesmo num momento como esse, em que a segurança funciona, você não pode descuidar da sua bolsa, da sua mochila nos horários de pico, porque existem pequenos furtos, é claro. E o risco aqui principal, infelizmente, atentados terroristas hoje em dia, né? É um outro tipo de violência e esse é um assunto para um outro dia. É verdade, a gente comenta assim. Um beijo pra você, viu, Jaime? Fica bem, siga o Jaime na Grande Maçã, no Instagram, @agrandemaçã. Ele dá dicas ótimas. E tem casório pros próximos dias. Vai casar? Vai. Eu vou ligar já. Aqui no Brasil. É? Ele vem pra cá, depois eu te conto. Agora, vamos falar de outra parte. Quando a gente fala justamente em situações, a gente quis mostrar Nova York, é pra gente perceber que o nosso país tem jeito. Basta que as pessoas queiram que a situação se modifique, né, doutora? Sim, Kátia, tem jeito. A gente precisa de coragem daqueles que foram eleitos pela população para encarar com seriedade, não apenas com políticas populistas ou de faz de conta. A gente precisa, sim, ter estrutura para combater o crime. E boa vontade. Tudo começa com boa vontade e a gente, como povo brasileiro, cobrando, porque também se a gente não cobra. A gente aceita como a gente tem aceitado tudo, a gente vira refém. E a gente refém. reclama só dentro de casa, mas não reclama pra quem tem que reclamar e não tem jeito, né? Obrigada mais uma vez. Eu que adorei recebê-la, Arrasou, espero doutora. mais vezes, viu? Uma honra participar É, aqui a gente hoje. fica feliz. Obrigada, viu? Doutora Raquel Galinatti é diretora da Associação dos Delegados da Polícia do Brasil. Tem um trabalho maravilhoso já feito, mas um trabalho gigante pela frente. Depois eu vou postar também do livro que ela escreveu. Ai, que lindo. Ó.
políticas públicas, inovações legislativas. E aqui a gente vê uma obra maravilhosa falando sobre algo que a gente também vê muito presente nos dias de hoje, que é a falta de segurança contra a mulher, as mulheres que acabam sendo penalizadas de uma forma tão injusta, porque não tem nem o direito de se defender. Né? Então, esse é um livro para todos. Então, depois eu ponho nas minhas redes sociais para você poder ver. Obrigada, viu, doutora? Bom, vamos falar agora, Matheus, de Estênio Garcia, porque Estênio Garcia deu um susto sábado, ele foi internado, né? Pois é, foi internado reclamando de fortes dores nas pernas, inclusive uma grande movimentação na internet, até muita gente se perguntando, será que essa internação tem a ver com aquele procedimento, com aquela harmonização facial que ele fez no mês passado? Enfim, uma série de questões começaram a ser levantadas porque realmente o caso, né, acabou sendo considerado grave e essa internação dele levantando muita especulação em cima de tudo isso. E a gente tem informações em primeira mão para trazer a partir de agora. Agora, lembrando que o Estênio Garcia tem mais de 90 anos. 91. E aí a gente fala, e não parece, olhando para ele, a vitalidade dele, a gente não diz. Mas tudo que acontece de uma bactéria, de um vírus, de um problema de saúde de uma pessoa com uma idade um pouquinho mais avançada, já requer uma dedicação triplicada. Embora se discuta muito se foi o procedimento de harmonia facial, se não foi, a questão é que ele está precisando de cuidados médicos. Está lúcido, está bem, está conversando, mas inspira cuidados, né? Eu conversei agora há pouco com a Marilene, que é a esposa do Estênio. Ela disse que, enfim, ela também disse que está exausta e ela também não está se sentindo bem, inclusive. Mas ela disse que logo, a gente está até aguardando aqui o boletim médico atualizado do hospital, que ele está internado no Rio de Janeiro. Mas vale a pena, acho que a gente tem aqui, inclusive, uma especialista que vai poder nos ajudar. Sim, a gente vai falar sobre isso também, para a gente esses entender detalhes. O que pode ter dado esse problema no Estênio. Mas vamos direto agora para o Rio de Janeiro. A gente está com o Adson Ramos, direto da redação. Adson, muito boa tarde. Você tem mais informações para a gente sobre o nosso querido Estênio? Oi, Kátia. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. É um prazer falar com vocês e ainda mais para trazer notícia boa. Né? Ai, que bom! Porque o quadro de saúde do Estênio está melhorando. Pelo menos é isso que diz a nota que foi divulgada pela Marilene Saad, que é mulher do Estênio Garcia, numa rede social ontem, dizendo que o quadro dele está melhorando, que ele passou por exame de urina e que esse exame não detectou as bactérias. Lembrando que são essas bactérias que causam esse quadro de septicemia, que é uma inflamação generalizada no sangue, causada exatamente por esse tipo de bactéria. Ela disse ainda também que não há, pelo menos inicialmente, gente, uma ligação entre os procedimentos que ele fez no mês passado, de harmonização facial, e esse quadro de saúde que ele apresenta agora. O Estênio tem 91 anos, como vocês falaram, mas tem uma saúde ótima, que a gente já consegue ver, inclusive, com essa recuperação dele, né, bem melhor, inclusive, em pouco tempo. Ele continua internado, continua tomando as medicações que ele tem que tomar. E a gente conversou também aqui, a redação do Rio de Janeiro, com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Bruno Herkenhoff. E o que ele falou? Ele disse o seguinte, olha, é possível, Kátia, que a harmonização facial cause sim um quadro de septicemia. Mas para isso, o ambiente em que esse procedimento foi feito, ele tem que não tem que estar adequado, tem que estar ruim, falta de higiene. Então isso tem que ser prestado atenção. Lembrando que tem aí mais ou menos um mês, inclusive, que o Estênio fez esse procedimento. E o Bruno disse ainda o seguinte, olha, é importante que se faça com o médico, com o cirurgião. A gente sabe que outros profissionais também são habilitados para fazer esse tipo de procedimento, mas o acompanhamento médico é muito importante, Kátia. Isso em todos os sentidos, não só a harmonização facial, mas mesmo que você vá num dentista, você tem que voltar. E a gente não pode esquecer, voltar quando ele recomendar. Que a gente ficou 2 anos usando máscara, e aí o corpo da gente ficou meio que bloqueado, sem ter contato com vírus, bactérias. Verdade. Então agora estamos todos mais vulneráveis a qualquer coisa. O corpo da gente estava, imunologicamente falando, meio não sendo tão assim requisitado, a não ser para o vírus. Então, a gente, dessa forma, também tem que ficar mais atento, né? Obrigada mais uma vez, viu, Adson? Beijo a todos aí da Band Rio. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo. E a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né, gente? Porque sempre, as pessoas hoje em dia querem achar um culpado
pra tudo. Coitada da Marilene, eu vou lhe falar uma coisa. É muita pressão na cabeça dela, muita não é? pressão pra o tempo essa menina. todo. Ela que, há quantos anos ela tá com o Estênio Garcia? Há muitos, né? Há muitos anos. 20 anos. Mais de 20 anos que a Marilene tá com o Estênio, que é uma grande companheira dele, que tá sempre ao lado dele, zelando, cuidando, mais do que isso, amando, porque eu por várias vezes vi a Marilene em algumas situações... Cuidado, né? Ela zela muito por ele. Então, a gente não vamos ser cruel, né? De querer crucificar, sabe? Ou apontar, como lá atrás. A gente via umas situações terríveis sendo repetidas hoje ainda com o mesmo grau de crueldade. A gente está com o doutor Daniel Nogueira, que é hematologista do Hospital Oswaldo Cruz, para a gente falar até sobre esse problema. Muito boa tarde, viu, doutor Daniel? Obrigado por ter parado tudo aí para atender a gente. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra. A gente que agradece. Quando a gente fala num caso, como a gente está vendo do Estênio Garcia, e pode ser que esteja acontecendo, infelizmente, na vida de muitas pessoas, quando se tem uma bactéria que entra no organismo e pode dar uma infecção generalizada, quer dizer, acometer o corpo todo, é difícil se saber como que essa pessoa pegou essa bactéria, como essa bactéria entrou no corpo da pessoa, porque não tem idade, né? A gente vê pessoas jovens e pessoas com mais idade também passando pelo mesmo problema, né? Às vezes a gente não sabe de onde começou essa infecção, qual foi a porta de entrada. Essa é a expressão que a gente usa, o termo de onde veio a infecção. Né? Machucado no dedo, pode ser uma lesão de pele, pode ser uma pneumonia, pode ser qualquer foco. Mas essa infecção pode assumir uma proporção maior. Ela pode generalizar, ela pode cair na corrente sanguínea e aí a gente chama isso de sepse, que é uma infecção generalizada. Né? Ela adquire uma gravidade maior quando chega a esse ponto. E a sepse é difícil de ser revertida ou não, doutor? Ela pode ser revertida com antibióticos. O ambiente hospitalar proporciona um tratamento voltado para esse tipo de infecção. É difícil tratar em casa, ela precisa de um suporte adequado, uma avaliação médica, normalmente em ambiente de terapia intensiva, numa UTI, né? Mas nós temos como reverter. Depende muito da gravidade, de vários fatores, como outras comorbidades, idade, inclusive. Agora, você falou em antibiótico, né, que normalmente é utilizado. E a gente vê o quão importante é hoje, já que a gente tem ciência disso, das pessoas não se automedicarem. Não irem para a farmácia comprar antibiótico. Eu já tive essa dor de garganta. Eu já sei, esse antibiótico eu tomando por 5 dias eu fico bom. Porque o corpo acaba ficando menos suscetível depois às influências do antibiótico. Quer dizer, o corpo meio que já reconhece, já não funciona direito, não é? Claro. É muito importante avaliar no histórico do paciente se ele já fez uso de algum antibiótico, saber qual foi o antibiótico que ele já usou, há quanto tempo ele usou, por quanto tempo usou, se houve uma resposta adequada ao tratamento. Porque muitas vezes o paciente pode usar um antibiótico e permanecer com a infecção porque ela não foi tratada de forma adequada. E essa... Caiu o Skype. Tem dia que o Skype estava facilitando a vida da gente, né? Impressionante. Tem dia que... Eu não sei o que está acontecendo, parece que o sinal de internet está cada dia mais fraco. Tá estranho, parece que o horário de pico. Voltou, doutor? Isso, voltou. A gente voltou. Estou aqui de volta. Que bom. Só concluindo, você estava dizendo que tem que verificar se a pessoa fez uso de antibiótico, porque às vezes se foi da forma correta. Se foi da forma correta, o tempo que usou, por quanto tempo, se o tratamento foi eficaz, porque às vezes o tratamento não é eficaz e aí pode acontecer disso gerar uma infecção generalizada, a sepse. É importante ter atenção a tudo isso. Então a gente poderia dizer que qualquer coisa, como o senhor começou dizendo, podia ser porta de entrada para essa bactéria. Pode ser harmonização facial, se feito num lugar inadequado. Pode ser um machucado na pele que a bactéria tenha entrado. Pode ser num qualquer outro procedimento que a bactéria tenha entrado. Quer dizer, são várias as formas, N formas, né, doutor? São N formas. De várias formas você pode ter uma porta de entrada e aí dessa porta de entrada ela generaliza para um infecção grave.
Olha, queria agradecer demais sua participação. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês aí. Eu que agradeço. E obrigada por ter parado tudo para atender a gente. Obrigada mesmo. Gente, Imagina, que é isso. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Daniel Nogueira é hematologista lá do Hospital Oswaldo Cruz. @daniel.hemato para você ter mais informações sobre o trabalho dele. Então, tá vendo, gente? Não fica sempre buscando um culpado para as coisas. Às vezes, quantas vezes a gente já teve? Eu já tive. Tava falando pro Alex, comecei no programa. Apertei uns anos atrás uma espinha aqui. Nossa, a boca ficou desse tamanho. Que eu fui com a unha, infeccionou, inflamou, pronto. Ficou... Nossa, tive que ir pro médico, tomar antibiótico e tudo. As pessoas devem aproveitar essas situações, em vez de apontar o dedo, até se informar, pesquisar o que pode acontecer, né? Até para evitar consigo mesmo. Sabe aquele ditado um pouco grosseiro, mas muito válido? Muito faz, que não, muito ajuda, quem não atrapalha. Boa, chefa. Não tem nada para acrescentar, para ajudar, fica quietinho, né? Não é verdade? É meio grosseiro, né? Mas é real, né, Matheus? É melhor, mas é direto ao ponto, é isso mesmo, você não pode ajudar. E como a própria Marilene falou agora há pouco, ela está exausta, porque, gente, além de ter que lidar com essa situação toda do problema de saúde, tem essa questão da internet, as pessoas atacando, é muito difícil. E ninguém dá um tempo pra ela, hein? Não dá um e pro sossego. Estênio, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho vamos falar. Por que eu tô falando baixo? É uma fofoca. tá tudo bem, né? Daqui a pouco a gente vai falar da Patrícia Poeta, que foi na festa junina da Ana Maria. Tem na vídeo, não fazenda. Tem vídeo. Nós foram de caipira. Teve. A festança por lá foi animada e tem um significado especial. Então eu quero aí. saber daqui a pouco. Força, foco e fé. Força, foco e fé. É isso? Sempre. Boa. 3 palavrinhas mágicas. Agora, gente, sua caneta. Meu Deus. A caneta organizada. Eu vou usar. Ai. Bom, gente, vamos falar de um assunto sério? Vamos. Sexta-feira, aconteceu na Rede Globo algo que muita gente esperava, muita gente não esperava. Eu, sinceramente, não esperava que fosse acontecer algo como aconteceu. O Matheus até falava, eu acho que vai em breve acontecer a saída do Manuel do encontro. E a gente sempre deixou isso muito quando a gente conversava, mais fora do ar do que no ar, porque é tão chato, né? Quando a gente fica, eu particularmente acho, a gente fica falando de coisas que a gente nem sabe, porque a gente não tá lá, né? Sim. A gente pode falar do que a gente vê, mas do que a gente não vê, a gente deduz, ou alguém conta, mas a gente tá lá para ver. E, infelizmente, o Manuel, ele foi dispensado na sexta-feira. Eu acho, infelizmente, minha opinião, pessoa física, porque eu acho ele um grande profissional, eu gosto do jeito que ele trabalha, mas não deu um match ali com os dois. Eu achei que até a Rede Globo fosse aproveitá-lo para outros trabalhos, mas até, você também já tinha falado, né? Que parece que não tinha por hora nenhum projeto, ele estava no Papo de Segunda, mas também parece que lá também já tinha dado uns enroscos, não é isso, Matheus? Exatamente, Kátia. Assim, eu acho que também vale a pena a gente destacar que a dispensa do Manuel Soares não foi só do programa Encontro, foi do Grupo tudo, Globo, né? Eu trabalho na TV aberta, mas também na TV paga, onde ele apresentava ao lado dos companheiros o Papo de Segunda. A situação em relação ao que a gente sabe, então, em cima dessa decisão, é que, de acordo com o site Notícias da TV, a dispensa do Manuel aconteceu por conta de problemas no Compliance, que é um departamento, um setor da emissora, em que recebe informações por parte de funcionários em relação ao comportamento de outros funcionários. E esse departamento, então... As pessoas vão lá reclamar? Basicamente seria isso. Eles vão citar situações, episódios vividos com outros colegas de trabalho. E ali, esse departamento de compliance, que inclusive a gente foi que o primeiro a destacar que já tinha, quando eu contei aqui em primeira mão essa notícia, muita gente falou, mas como assim? Que denúncias são essas? Obviamente, o compliance ele tem, até por uma questão de ética, que manter essas informações sob sigilo. Sob sigilo. Né? Então, até para não ser injusto com as pessoas, né? Exato, até para não ser injusto, mas teve todo um processo de apuração em cima desses fatos e também o jornalista Ricardo Feltrin trouxe detalhes de situações vividas com outros funcionários lá dentro da emissora. Ou seja, essa demissão que pegou muita gente de surpresa pela forma que aconteceu, né? O texto em que a emissora comunica o desligamento do Manuel era um texto mais seco, sem grandes detalhes e justamente para evitar que a história ganhasse uma repercussão ainda maior, uma vez que ele é um profissional que teve uma trajetória ali dentro da emissora, até então muito louvável. O ponto a partir de agora, ficou decidido que Patrícia Poeta sai de férias, Tati Machado e Valéria Almeida ficaram no lugar da Patrícia. Acredito eu, por
toda a movimentação que aconteceu aí nos últimos dias, foi algo que realmente pegou todos de surpresa, porque lá atrás, quando foi anunciado que a Tati seria a substituta da Patrícia durante as férias, a própria emissora negou. Então, diferente do que foi verbalizado... falaram que a Patrícia sairia de férias, mas que o Manuel que ficaria à frente do programa junto com a Tati. Aí falaram que a Tati não, mas não falaram que o Manuel não, né? Sim. Essa informação, por exemplo, da possível dispensa dele, já tinha sido me antecipada que existe mais que uma possibilidade. Esse rastro de um problema no compliance que poderia terminar com essa dispensa. Eu achei por bem a gente manter isso sob sigilo, também respeitando o departamento de compliance da emissora, porque existem questões que são até muito delicadas. Então, não caberia a gente chegar aqui num programa vivo, porque a gente tem muita responsabilidade, e levantar essa lebre e demitir alguém no ar, a própria pessoa saber que poderia ser desligada. Mesmo porque... às vezes acontece na televisão. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Ninguém está livre em profissão nenhuma de passar por isso. Exato. Então, a gente tem que agir da forma que a gente gostaria que agissem com a gente. Né? Eu acho que o princípio básico para mim é esse. O que eu faço para os outros é o que eu gostaria que fizessem para mim. Porque senão, qual o sentido que a gente tem? Concorda? Concordo. E assim, muito também se falou sobre essa decisão. Há uma mudança natural lá dentro da TV Globo por conta de gestão, mas, para ser bem claro, não foi Patrícia Poeta, não foi a Maurício Soares, que é o número 1 da TV Globo, que decidiram pela demissão do Manuel. Foi uma decisão que veio do compliance da emissora, que é um departamento diferente, que não tem a ver com o departamento artístico, informando ali que ele deveria ser desligado. Então, para ficar bem claro, não é uma influência da apresentadora ou do diretor responsável pelo departamento. É que todo mundo acha que apresentador e diretor mandam na emissora, né? Mal sabem. Todo mundo, gente, é assim, um cartão bate o outro. E tem situações que quem manda é o RH ou o compliance, como eles chamam lá, mas normalmente... E são decisões que não cabe nem a ninguém palpitar, concorda? Concordo. Tem situações que sim, mas tem situações que não. Então, como que a gente pode querer julgar o que acontece na casa dos outros? São todos empregados, né? Existe uma lei, né? Uma norma, uma hierarquia que acontece. Né? É verdade. Tem todo um processo de investigação, tá? Para ser apurado e decidido por isso. Não tem como ser uma história criada, história da Carochinha, porque falam por aí isso. Não, a emissora Falaram é muito que é uma séria. História criada, que foi tudo montado para... Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é teoria da conspiração. Tem a nota, você tem a nota Tenho aí. aqui, chefe. O Manuel Soares postou nas redes sociais dele uma nota oficial, com a versão dele, que ele diz o seguinte: com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem direitos sagrados do jornalismo, como o sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome. Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na justiça pelas suas palavras e ações. Eu lamento pela tristeza que amigos e familiares estão passando por conta desse desrespeito. Peço a quem acompanha meu trabalho que não aceite essas provocações, não dê engajamento para essas mentiras, pois essas notícias falsas vivem disso. Eu não sou o primeiro, nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros. Já vi isso muitas vezes. E meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Não poderia ser diferente agora. E o Manuel Soares continua. Minha saída em comum acordo com a Globo reflete nossa trajetória juntos, de respeito, profissionalismo e consulta de integridade. Como toda relação trabalhista, esta chegou ao fim da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada. Do ponto de vista pessoal, reafirmo minha gratidão ao Grupo Globo, que fez parte de uma longa jornada que permitiu sair das ruas de Porto Alegre e chegar aos lares de milhões de brasileiros para levar uma palavra de conforto e dignidade a tantas pessoas que raramente viram um igual em um espaço tão desbotado. Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta. Mentiras como essas podem poluir a imagem, mas não se sustentam. Mesmo assim,
precisam e serão combatidas no campo jurídico. E ele encerra assim, ó: sigo com carinho e orgulho da trajetória que me trouxe até aqui. E logo nos encontraremos nos próximos projetos. O propósito de levar alegria e contar a história deste povo brasileiro segue firme e forte. Manuel Soares. Então, agora ele falou ali coisas eu acho que super importantes e que eu complementaria com outra coisa. Quando a gente fala em racismo, injustiça, em as pessoas falarem sem saber, levantarem calúnia, a gente tem que combater todo mundo junto isso. Sim. Então, aí que eu acho que é um ponto crucial. Ele tem total razão nisso. Racismo é inaceitável, injustiça é inaceitável, as pessoas falarem o que elas querem para acabar com o outro é inaceitável. E a gente tem que se unir mesmo, todos, independente de cor, de credo, de raça, de emissora. A gente tem que combater isso. E sabe quando a gente começa a combater isso? Quando todo mundo se junta em prol do mesmo objetivo. Porque se eu pegar uma luta que... Tudo bem, eu não sou negra, então eu não posso falar, eu sei da história que é terrível, mas só quem sabe de fato o que é sofrer racismo é quem sofre o racismo. Mas o pouco que eu sei de história, eu digo pouco, perto do dia a dia do que as pessoas sofrem com racismo, de quem vive isso todos os dias, em qualquer idade, já é terrível. Então a gente tem que aprender a ser solidário, a gente tem que aprender a olhar e falar assim, eu não preciso ter passado por aquilo porque eu sabia que é inadequado. Eu não preciso ser homossexual para eu saber que é inadequado, que eu tenho que lutar também por eles. Entendeu? Eu acho que é isso. A gente, lá atrás, dentro do credo de cada um, quando a gente via que somos todos filhos do mesmo pai, dentro de cada um do seu credo, somos todos filhos de Deus, somos todos iguais perante Deus, é isso. Não vem assim se separando. Eu acho que a gente precisa se unir de verdade, cada vez mais para isso. Para a gente começar a fazer as coisas funcionarem do jeito certo. Mas também não dá para usar as causas das minorias sempre para defender comportamentos inadequados. Mas né? aí vai... Posso dizer uma coisa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é Sim, outra mas coisa. eu acho que aí vai da... Não estou nem falando do Manuel. Vai da consciência de cada um. Exato. É assim, o que eu faço tem que vir principalmente pela forma como eu penso e a minha certeza de que eu estou falando aquilo que eu sinto de verdade e que eu vou lutar e que eu luto. Agora, se eu vou falar uma coisa que eu não faço, então eu sou um engodo para mim mesma, concorda? Então, cada um, isso serve para todos pensar. A gente fala de político, não estou falando de Manuel, não, estou falando de uma forma geral. Às vezes as pessoas fingem que compram uma bandeira e, na verdade, querem se beneficiar de uma bandeira. Qualquer uma que seja. Ou seja, uma bandeira política, não interessa. Então, a gente tem que ser sincero e honesto primeiro com a gente mesmo, né? Sim. E depois fazer as coisas se modificarem, todo mundo se unindo numa causa que é inaceitável, do jeito que está, concorda? E essas bandeiras são importantes. São primordiais. E elas são usadas nos locais certos. Eu lembrei do caso que a gente mostrou semana passada do rapaz negro no metrô de São Paulo, que depois as pessoas gritaram racismo, racismo, racismo. E o metrô deu uma nota dizendo, ele não foi abordado porque ele é negro, ele foi abordado porque ele estava vendendo bilhetes irregulares. Então, no caso, sei lá, do Manuel, a demissão não tem a ver com a raça, a cor, possivelmente, por algumas outras causas. Sim, mas no caso da polícia, a abordagem era da polícia foi errada. A abordagem, o batalhão, ser, sim. Né? Errada. Para qualquer ser. Então, você entende, gente? Eu acho assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com tudo. Mas com assuntos tão delicados, tão profundos como esse, isso é importante. A gente tem que tomar mais cuidado. Sabe por quê? Porque senão, tem gente que vai abanando a brasa para aumentar fogo numa história, porque é ver o circo pegar fogo. E a gente tem que fazer o oposto. Sim. No meu ponto de vista. Se você vai responder toda a bobagem que falam para você ou de você, você está indo nada da pessoa. Se você não concorda, se você sabe que não é nada daquilo, deleta. Se você sabe que você tem que pegar uma luta, lute, mas lute do jeito certo. E eu acho que, sinceramente, Manuel é um grande profissional, ele vai ser recolocado. Para fazer, ele tem projetos super legais, projetos que também podem ajudar muito a população. Agora, não adianta as pessoas querem tomar partido das histórias. E vale destacar que a TV Globo vem com uma política de abrir espaço para a diversidade. Então, assim... E é certo isso. E outros profissionais, né, sejam brancos, gays, enfim, negros, também fazem parte desse elenco e também alguns foram dispensados nos últimos tempos. A emissora vem passando por um ciclo de dispensa. Mas não é essa emissora. Todas as emissoras e muitas empresas, infelizmente, o mundo está se transformando e está demitindo muita gente. Exato.
crise é mundial. A crise é mundial e todo mundo já esperava que isso fosse acontecer depois da pandemia. É triste falar disso, mas é a verdade. A cada semana, a gente tem empresas e emissoras que são empresas demitindo um número grande de pessoas. Sim. E é terrível. É terrível. São profissionais desempregados. Cláudia Abreu né? não foi dispensada Foi da Globo. semana passada? Sim. E outras tantas pessoas? Sim. Não só atrizes, não só apresentadores, mas em todas as funções. E eles vão descobrindo outras possibilidades no streaming, nas plataformas digitais, enfim. É, mas é dureza. Bom, vamos falar do Celta... Beijo antes de mais nada pro Manuel Soares. Um beijo pra você, viu? Que você agora consiga pegar aqueles seus projetos todos, que até alguns eu fiquei sabendo que você até mesmo nas suas redes sociais você comentou, consiga colocá-los em prática, porque é assim que a gente consegue mesmo fazer as coisas funcionarem. A gente acredita e vai atrás que vem. Tenha certeza disso. Céu tranquilo, lua cheia. Lua Hoje eu acordei, cheia. aquela lua cheia linda, grande. Pois é, hoje a lua cheia Eu em acordei 4h30 hoje. Seu Ivô não, né? Porque eu achei que era uma loba, né? Eu achei... Tô com medo. Ai, Senhor. Então, lua cheia. Lua cheia em Capricórnio e essa é uma configuração que traz prosperidade pra gente. Lua cheia é sempre um cuidado com excesso também. Muito bem. Quantos no bom, quantos no ótimo, quantos no ruim? 4 no bom, 4 no ótimo e 4 no difícil. Então acho que tá bem equilibrado. Equilibrado se eu não tiver no ruim, né? Aí vai ter que lembrar Os disso. 4 que estão no ruim tá bem desequilibrado. Vamos começar então por um ruim. Pois é, por um ruim, vamos falar de Sagitário. Tô nessa. Sagitariano. Sagitário, essa semana pode ser um tempo de oscilação emocional, um tempo, inclusive, para você não tomar nenhuma decisão e nem fazer escolhas importantes, porque pode se arrepender depois. Então, espere esse tempinho aí passar. Tudo bem, carta para os sagitarianos essa. Os enamorados, olha, bom. eu acho que é importante seguir o coração. É importante não ficar colocando muito a razão na frente das coisas, mas lembrando que o campo afetivo e emocional é o que vai pedir atenção essa semana. Ai, que ótimo, que bom. Bom, temos, você falou 4 no ótimo, 4 em cada. Bom, 4 no bom Quatro e difícil. 4 no difícil. Ximaria. Pra Eu vou lá 3. só dar uma dica maravilhosa e já volto. Peraí. Tá bom. Será que eu tô no ótimo? Todo mundo. Ah, que legal. Adoro dividir. Vou deixar assim, ó. Pega não come um pedaço. Vamos mais um signo ótimo agora, por favor. Bum. pois é, para mudar um pouco a energia, né? Signo de Câncer essa semana. Uma semana muito legal, de iluminação interior, de progresso, criatividade, amor próprio. E um tempo, inclusive, onde você vai sentir a solução para alguns problemas e dificuldades chegando. Seja farol por onde você passar. Inclusive, o Sol está em Câncer, né? Passeando no signo de Câncer. Isso também traz vitalidade para os cancerianos. Que bom. Aproveite você de câncer, hein? Essa cartinha. E os pássaros, Ai, que ótimo. boas novidades, caminhos abertos, novas paixões para alguns cancerianos que estiverem aí à procura do amor. E a carta dos pássaros fala também que é um momento de libertação de muitas Que bom. preocupações. Libertação sempre é bom, né? Bem-vinda. Ó. Mais um bom agora. Bom, vamos falar de Áries. Ai, Diretor, graças a Deus. A semana traz iniciativa. Isso é Bom. muito forte, né, na característica de arianos já. Mas essa semana isso vai estar mais intensificado. Então, hora de iniciar um novo projeto, de dar um novo passo, Bom. de começar a pensar num novo caminho e descobrir até novos talentos e novos potenciais dentro de você. Que ótimo. Vamos para uma cartinha? essa. Ah, cuidado. Ai, o Diabo. O diabo é uma carta que pede cuidado com as ilusões, com aquilo que a gente fantasia, com as falsas promessas, com a inveja, com as coisas que podem nos fazer mal, inclusive energeticamente falando. Por isso que tem que orar e vigiar. Isso. E buscar a espiritualidade como purificação, até para você não ficar sintonizado nessa energia de inveja. É como um rádio, né? Que a gente Sintoniza na estação certa, né? É isso mesmo. Ótima semana para você, Diário. Vamos para mais um ruim. Ai, Jesus, que medo. Ai, Senhor, vamos lá. Gêmeos. Ai, do Neri. Pois é. Momento de redirecionamento. Hora de enfrentar algumas desilusões e ver que o mundo está aí se apresentando para você como ele é. Com as suas dificuldades internas, com as suas dificuldades no dia a dia
e até muitas vezes naquela fase em que a gente acaba enxergando que nem tudo que eu sonhei ou nem tudo que eu desejei era exatamente como está se apresentando. Então é um momento de você enfrentar essas desilusões e amadurecer com elas. Tudo bem. Cartinha essa. E? É. O navio. Ah, que bom. Eu acho que o navio complementa bastante essa mensagem da astrologia, porque ela fala, né, a carta do navio fala de mudanças lentas a caminho. E é importante você acompanhar essas mudanças. É importante você seguir esse fluxo, geminiano. Isso só vai te fazer bem e os próximos meses trarão para você algumas novidades das quais você já está buscando. Oba, que bom. Aproveite. Aguarde, faz pique no lugar, né? Pois é. É isso mesmo. Corre sem mexer, mas pelo menos já movimento. Vamos para um ótimo. Ótimo. Vamos falar de escorpião. Oh, que bom, vinha mal umas semanas, né? Desde a semana passada as coisas estão melhorando aí para bom. os escorpianos. Momento de muita proteção espiritual, de muita renovação. A sorte sorrindo para os escorpianos. Uma estrela brilhando aí no seu caminho, trazendo até alguns milagres, o que é muito bom. Esse é o momento de você se conectar com a espiritualidade. Independente da sua religião, independente daquilo que você acredita, esteja em contato com o divino, com aquilo que é sagrado para você. Muito bom. Cartinha essa. Primeira? A primeira é... O mago. Ah, que boa. Novidades e também é uma carta que fala da espiritualidade. Então, acho que quando a gente coloca à disposição da espiritualidade os nossos pensamentos, o nosso coração e até as nossas intenções, tudo começa a fluir diferente. Então esse é um momento de mais fluidez e também promete algumas iniciativas aí, trazendo um ciclo novo. Que bom. Ótima semana para você de escorpião. Vamos ver como tá o quadro, ó. Ótimo câncer, escorpião. Bom, Áries e ruim, Sagitário e Gêmeos. Ainda falta 2 no ótimo, 3 no bom e 2 no difícil. Fica aí que a gente volta rapidinho, 2 minutinhos só. Até já. Quem vai querer essa delícia de chocolate? Eu vou querer. Eu quero estar no ótimo e quero um chocolate. Olha, vamos agora para um signo bom. Para um signo bom. Bom, que aqui distraído com as nossas conversas. Foi, a gente fala tanto. Touro. Taurinos, que bom, hein? Volte-se para o seu mundo interior, Touro, e obtenha as respostas que você está buscando para a sua vida. Nada de querer questionar os outros ou buscar através de outras pessoas aquilo que só você pode encontrar. E eu acho que às vezes a vida pede esse momento pra gente, É verdade. né? Da gente olhar pro nosso mundo interior, buscar o nosso autoconhecimento. E pode ser também um tempo muito bom para a saúde do taurino. Se você precisar fazer algum tratamento, algum check-up, esse é o momento ideal. Que bom. Carta pros taurinos, essa. Essa aqui. É. A temperança. A temperança é uma carta que fala pra gente deixar o rio correr, o rio da vida, o rio da confiança. Alguma coisa vai ser trazida para o nosso caminho e a gente precisa ter a confiança de que mesmo não estando pronto ainda, tudo está fluindo para o nosso bem. Muito bem. Ótima semana para você de Touro. Vamos para um difícil. Ai, ai, Virgem. Ah, olha aí, tá vendo? Essa é a prova, né, de que eu não defendo os virginianos. Não, mas você não é desses. Eu bem te conheço há muitos anos. O momento é de desafio para os virginianos, pois é, de muitas mudanças inesperadas, acontecimentos que vão sair aí do roteiro pré-programado. E esse é um momento para não esperar por estabilidade. Tudo pode acontecer. Então, inclusive coisas ótimas. Vamos por esse caminho. Eu sempre penso por esse lado. O tempo pode ser de batalhas aí para os virginianos. Muito bem. Carta para os virginianos. Essa. O cão. Viu? Esteja perto dos amigos, das pessoas que te querem bem e confie nessas pessoas que realmente estão do seu lado. Uma carta de proteção também. Então, virginiano, essa semana tem que ficar ligado nos amigos. Muito bem. Ótima semana para você de Virgem. Um ótimo agora. Ótimo. Eu falei de peixes? Não, ainda não. É no ótimo? Yupi! Exato, no ótimo. Até que enfim, né? Semana passada tava também. Também? No ótimo também? Tava no ótimo. Bom, olha só. Realizações e sucesso vão trazer muito alegrias. Bem, merecido. Bons ciclos também se encerram. Se encerram?
Porque às vezes, pra gente abraçar o novo na Verdade. vida, a gente também tem que abraçar alguns ciclos que se encerram. E isso necessariamente não é ruim. Pelo contrário, às vezes você fez um bom trabalho, aquele trabalho encerra. Às vezes você tem uma grande amizade, essa pessoa vai mudar para um outro país, para uma outra cidade. Então esse é o momento de você entender que alguns ciclos estão se encerrando positivamente na sua vida para abrir espaço para novas alegrias. Muito bem. Carta para os piscianos, essa. Aqui. A papisa. Muito boa. Para de falar das suas coisas para os outros, né? A papisa é a carta que fala para você guardar os seus segredos. Tem algum plano, tem algum objetivo, tem alguma ideia? Ele escreve no vento, leva para todo mundo. Pois é. Muitas coisas na vida do pisciano não se concretizam por isso, né? Porque eu acho que o pisciano tem essa facilidade de soltar, de ser... né? De ser livre e até solto como água. Então tem que prestar atenção. Tá chamando ótimo, né? Tá no ótimo. Mas podia estar no mais. Boca Porque fechada. às vezes a gente acha que todo mundo torce pela gente, Não. tem gente que torce pra gente se lascar. E às vezes tem gente sorrindo pra você e querendo o seu pior. Eu sempre falo que o silêncio é a uma melhor coisa pressa. pra gente ter na vida. Ótima semana pra você de peixes. Vamos agora a um bom. Bom, Kátia, Leão. Aí, Olha aí. Cacá! O tempo será de equilíbrio, moderação, paciência, mas ainda assim tem coisa boa vindo pra você. Talvez não seja no tempo ou no ritmo que o leonino queira. Mas que vem. Vem. É o que vale. Seja leal aos seus propósitos, Leão, e continue sendo esse bom amigo que você é para as pessoas que te cercam. Você vai receber muito ajuda e muito amparo também. Que bom. Legal. Cartinha pros leoninos. Essa Essa do aqui. meio. Ai, Eu adoro as Jesus. cartas do Ó. meio. Ó, Caminhos abertos. Caminhos abertos, mas esta é a carta da casa, que fala da estrutura e da estabilidade. Momento de melhora, inclusive no campo familiar e no campo profissional dos leoninos. Então sigam em frente com seus propósitos. arrasa! Beijo pra você, Leonino. Ótima semana. Vamos agora, tem um em cada. Vamos ao... Só faltam 3 de Bom. terceiro. Ah, tá. Vamos ao bom. Faltam só 3. Bom, tá. Vamos lá, qual que você quer? O bom O bom? é... Libra. O Rafael Pessina. Pessina, maravilhoso. Olha só, o ciclo vai pedir escolhas e decisões importantes. Bom, Então nada de você, libriano, ficar em dúvida. A gente sabe que essa é uma Eles são questão em dúvida, libriana, né? né? Mas essa semana é bom que você siga seu coração, que você busque a sua afetividade, que você tenha harmonia. Os relacionamentos estarão em alta e a família também. Então acho que é um bom período para você ficar perto dos familiares e levar a sério aí as questões das suas relações que podem estar aí no momento de dúvidas. muito bem. Carta pros librianos, essa. A estrela. Ai, que linda. Proteção divina. O libriano estará mais harmônico do que nunca e terá uma boa estrela passando aí pela vida e tendo boas oportunidades. Que bom, ótima semana pra você de Libra. Agora temos um no ótimo, um no ruim. Aquário e Capricórnio. Ótimo, se Deus quiser. Vamos pro ruim. Se Deus Ruim. quiser, não vai ser o seu. Tudo Pois é. tem que ser passa pra todo mundo. Mas infelizmente eu sou Sou o eu. astrólogo. Não o faz aquário mal. tá ruim. Eu vencerei, mas Pois é. essa. Mas olha que interessante, dona Kátia. Ah, isso aqui, não. isso aqui Tudo tem é muito a ver possível. de coisas que conversamos. Tem? Tem, ó. O quê? Preste muita atenção com a inveja, necessidade de purificação energética mesmo. E hoje você falou que vai começar uma nova etapa espiritualmente Mas eu falando. continuo com aquela limpeza dos 21 dias, eu continuo com a minha Isso. oração e a oração de Santa Cruz. E não Também. se deixe distrair por mentiras, por ilusões. Uma Fechou. semana para prestar atenção e não acredite em tudo que lhe disserem. Nem tudo que reluz é ouro. Exatamente, adoro Isso é essa Mariane. frase. Vai pra frente. Aqui. Essa daí. O sol. Olha! Consciência. Quando a gente tem consciência, quando a gente tem clareza de onde quer chegar, onde a Isso. gente quer ir, com quem a gente quer ir, É nóis. isso traz abertura de caminhos também. Então, é uma semana Toda semana é ruim, difícil essa carta é boa. para os aquarianos, mas ainda assim terá luz para seguir aí o O caminho. caminho. Muito bem, agora no ótimo Capricorniano. Realizações e êxitos.
que vão marcar esse tempo de muitas expectativas e realizações no campo material. Oba! Ai, que bom, né? tá Prosperidade, reuniões e acordos decisivos. Oba! Cartinha pro Capricorniano é essa. Isso aqui, Isso. a morte, transformação, Tá bom. mudança. Deixe para trás tudo aquilo que não serve mais na sua vida, Capricórnio. Abra espaço para o novo. Olha, boa semana para você de Capricórnio. Aproveitando. Quer fazer seu mapa astral? Gente, sempre é tempo. Ah, mas não é melhor fazer no começo do ano? É bom fazer. Em qualquer época, e quando você falar, agora eu tenho que fazer, é sinal que alguma coisa ali você vai aprender a transformar na sua vida. Então, entre em contato com o Mantovani, @André Mantovani, com 2 N's no final. Ah, tem a purificação do Arcanjo Miguel lá no canal do YouTube, youtube.com/André Mantovani TV, e o site André Mantovani TV, tá certo.com.br. É isso. Beijo, meninos. Obrigada. Fiquem agora com o grande Datena, nosso vizinho amado. Amanhã a gente se encontra às 2h30. Beijo, vizinho. Aí, Thiago, nosso Cabumen casou. Thiago, aproveita o lua de mel com a Gabriela.